Não aprendeu? Bom dia. Nós reiniciaremos o nosso estudo de ortodoxia de Chesterton. E estamos aí pela página 68. Se eu não estou errando. No momento em que se entra no mundo dos fatos, entra-se no mundo dos limites. Pode-se libertar coisas de leis externas, acidentais, mas não das leis da natureza. Realmente. Conhecemos os fatos? Bom, todo fato tem limitações. Como ele já propôs, uma obra de arte, um quadro, tem uma moldura. A moldura é a limitação do quadro. O quadro chega até ali. Quer dizer, é só aquilo e nada mais. É arte e é maravilhosa, mas é limitada. Limitada no espaço. Muito bem. O fato é assim, limitado. Mas se pensamos no mundo dos limites e vamos libertar do limite, de leis externas e acidentais, pode ser. Mas ninguém liberta ninguém da lei da natureza. Se eu atirar um objeto para cima, ele vai cair. Porque a lei é da natureza, é a lei da gravidade, certo? Então, entendendo bem, o artista ama suas limitações. Ele usa das limitações na arte. E é exatamente o que deixa todos estarrecidos diante da obra de arte. Porque vê o objeto, vê a limitação, mas fica espantado com a grandeza daquilo que foi feito. A Revolução Francesa foi um fato heróico, decisivo. Desejaram liberdades da democracia, mas também todos os vetos democráticos. Desejaram ter votos e não títulos. Para que assim se libertasse de certas situações. A democracia implica também no veto. Há a possibilidade de votar, mas uma vez que votamos, conheceremos os vetos também. E nesses dias, muita discussão sobre vetos. É prerrogativa do presidente da República vetar certos artigos da lei e entrar tudo em discussão de novo no Congresso. Aprova o veto, derruba o veto. A democracia tem isto. E se não houvesse isto, também não seria democracia, certo? Quer dizer, nem a discussão e nem a possibilidade do veto. O veto é limite, certo? O limite é parte da nossa liberdade, porque a nossa liberdade tem limite. A minha liberdade tem o limite da liberdade do outro, não é? O novo rebelde é um cético que não confia inteiramente em nada. Nunca poderá ser de verdade revolucionário, porque não confia. O verdadeiro revolucionário, diz ele aqui, é aquele que enfrenta tudo, mas ele não pode ser realmente revolucionário porque não confia. Toda a denúncia implica numa espécie de doutrina moral.
o revolucionário moderno duvida não apenas da instituição que ele denuncia, mas também da doutrina pela qual ele faz a denúncia. E daí que cai no vazio a sua denúncia. Logo, ela é descoberta como alguma coisa totalmente incoerente. Por exemplo, ele amaldiçoou o sultão pela perda da virgindade de garotas cristãs. E depois amaldiçoa a senhora Grundy pela preservação dela. Há aqui o bom humor de Chesterton. O que ele está propondo? Pessoas que ficaram horrorizadas porque o determinado sultão comprou como escravas garotas cristãs no tráfico de pessoas. Na época que isso existia, muito frequente, até metade do século XX, e não sei se até hoje. Muito bem. E quanta gente se mostrou horrorizada e fez denúncias? Ele violentou essas moças. Mas depois, no meio da sociedade, uma determinada senhora, até antipática, insiste em se preservar até a idade dos 70 anos. E outros debocham dela porque se preservou. Que incoerência existe nesse pensamento e nessa atitude? Como político, grita que toda guerra é um desperdício de vida. Depois, como filósofo, grita que toda vida é um desperdício de tempo. De novo, a mesma incoerência. Um pessimista russo denunciará um político por matar um camponês. E depois, pelos mais elevados princípios filosóficos, provará que o camponês deveria ter se suicidado. Quer dizer, por onde vai a incoerência do pensamento humano? Alguém denuncia o casamento como uma mentira e depois denuncia os libertinos aristocráticos por tratarem o casamento como uma mentira, que é a incoerência humana. Alguém chama a bandeira de bugiganga e depois acusa os agressores da Polônia e da Irlanda por terem suprimido a bandeira, a bugiganga. O adepto dessa escola, primeiro participa de uma reunião política, na qual se queixa de que os selvagens são tratados como se fossem animais. Depois apanha o chapéu e o guarda-chuva e vai para uma reunião científica na qual ele prova que eles são realmente animais. Quer dizer, é o homem que não é capaz de coordenar o seu pensamento. Ele se perde no pensamento. Em resumo, o revolucionário moderno, sendo um cético sem limites, está sempre ocupado em minar as próprias minas. Então é uma revolução que não tem fundamento. Quando nós refletimos na leitura do elogio da serenidade de Norberto Bobbio, Bobbio dizia que bem poucas revoluções aconteceram, embora tivesse o nome de revolução, não é? Mas deu-se nome de revoluções. Não era propriamente revolução, pois por revolução se entende que a vida da sociedade é completamente modificada.
Ela é modificada como se, por comparação, a gente dissesse, mexeu no DNA da sociedade. Então ele diz, pouquíssimas revoluções. E Bobbio, apesar de ser um homem que não vivia a fé, diz ele entende como revolução o que os apóstolos fizeram. Por quê? 12 homens e mais alguns companheiros. No mundo inteiro, que não tinha o pensamento deles. E avesso à proposta cristã, pois o paganismo era avesso à proposta cristã, que propunha castidade, e o paganismo não tinha esses limites, que propunha o matrimônio santificado, quando eles não tinham estes princípios, que propunha honestidade acima de tudo, e aquele mundo não prezava a honestidade. No entanto, eles que não eram cultos, que eram simples, que não tinham grandes meios, aliás, meio nenhum, saíram a partir de Jerusalém e em 300 anos tornaram o mundo cristão. Embora demorasse um pouco mais para atingir o mundo inteiro. Mas, no entanto, o mundo inteiro conheceu a doutrina de Cristo, não é? Que interessante. E se pode dizer revolução cristã. Realmente. Um revolucionário teria que confiar e não desconfiar daquilo que propõe. Nenhum apóstolo desconfiou, morreu pela doutrina. Morreram, não é? Mas, realmente, revolucionários, coerentes, certo? Onde não há coerência, pode se chamar de revolução, não? Como quem critica o distanciamento social e depois entra na política ou no movimento social e faz de tudo para tirar daquilo que ele está fazendo proveito pessoal, enriquecendo-se e vivendo o distanciamento que na sociedade existe. No que ele crê? Em nada. Porque realmente vive distante da coerência do pensamento, não é? Exatamente o que Chesterton está dizendo bem neste título do livro O Suicídio do Pensamento. Na incoerência, o que está sendo morto é o pensamento, porque é tudo incoerente, não? O próprio Nietzsche é mais absurdo que qualquer coisa por ele denunciada, porque propõe exatamente coisas que ele mesmo, com a vida, negava. Pensar no isolamento com orgulho acaba na idiotice, não é? Porque vive ele só porque os outros vivem mal. Então, esse isolamento é absurdo, idiotice. Nietzsche escala montanhas assustadoras no pensamento dele, mas no fim chega no Tibete, bem conhecido. Senta-se ao lado de Tolstói, na terra do nada, do nirvana. Eles estão desolados, porque não podem agarrar nada. O outro pode, porque nada pode largar. A vontade tolstoiana é congelada pelo instinto budista, de que todas as ações especiais são más. Mas a vontade do seguidor de Nietzsche é igualmente congelada, por uma visão de que
todas as ações especiais são boas. Pois se todas são boas, nenhuma delas é especial. Nega-se o princípio da generalização daí. Ambos se encontram numa encruzilhada. Um deles odeia todas as estradas, o outro gosta de todas. Eles estão todos no caminho que leva ao vazio do manicômio. E chegamos no manicômio de novo. Aquele que pensa que é feito de vidro, pensa visando a destruição do pensamento. O vidro não pode pensar. Assim, aquele que não quer rejeitar nada, quer a destruição da vontade, pois a vontade não é apenas escolha de alguma coisa, mas é também a rejeição de quase tudo. Porque se eu escolho, eu também rejeito, não é? Então, eu tenho que admitir que nem tudo é bom e nem tudo é mal. Pois se eu disser que tudo é bom, então tudo é comum, certo? Não há nada de especial. Pelo fato de não conseguirmos acreditar no que um santo fez, devemos fingir que sabemos exatamente o que ele sentiu. Pois não sabemos o que ele fez. Não entendemos a sua vida. Realmente, a santidade da vida dos santos implica em compreender a escolha que fizeram, não é? Escolheu o caminho, percorreu como um raio. Pensei em tudo o que é nobre em Tolstói. O prazer nas coisas simples, especialmente na simples compaixão. Realidades da terra, reverência aos pobres, dignidade da velhice. Joana d'Arc tinha tudo e com grande vantagem. Suportou a pobreza, além de admirá-la. Ao passo que Tolstói é apenas um típico aristocrata, tentando descobrir o segredo da pobreza. Descobrir o segredo da pobreza não é nada. Viver a pobreza é o X. Joana d'Arc elogiou a luta. Ou melhor, não elogiou a luta, simplesmente lutou. Os outros elogiaram a luta e não saíram do escritório. Certo? Quer dizer, que pensamento é esse? Não? Ela superou os dois, Nietzsche e Tolstói, nos ideais antagônicos. Foi mais gentil que o primeiro e mais violenta do que o segundo. Não é? Assim viveu. Eles rasgaram a alma de Cristo em tiras tolas, rotuladas de egoísmo e de altruísmo. Estão igualmente intrigados com a insana magnificência e a sua insana mansidão. Repartiram entre si os seus vestidos, lançaram sorte sobre a sua túnica. Vamos dizer, afinal de contas, mataram o pensamento. Agora entramos numa região diferente. Elfolândia. Elfos são seres mitológicos dos bosques, bem da mitologia inglesa. E ele vai dizer, nesse mundo fantástico dos seres mitológicos e fantasiosos, às vezes encontramos mais coerência do que na vida comum. Então ele vai falar muito de conto de fadas, certo? E comentar certos contos. Na meia-idade, acreditamos na política prática e a usar máquinas que têm, as máquinas que temos, e a conviver com o mundo como ele é. Desde a época passada, descobri que velhos filantrópicos
estavam dizendo mentiras. Mas não perdi meus ideais, nem minha fé nas verdades fundamentais, exatamente a que sempre foi. O que perdi foi a minha antiga fé infantil na política prática. Ainda estou muito preocupado, como sempre, com a batalha do Armagedon, mas não me preocupam muito eleições gerais. Quer dizer, eu vejo a política prática, mas a política prática nos move a certa desconfiança. Ela é prática, mas nem sempre ela faz uma proposta que leve à prática a que se propõe. Não é? Como nós temos assistido neste tempo de pandemia em cidades muito grandes como São Paulo, que para evitar a aglomeração, diminuíram o número de ônibus e aumentou a aglomeração. Olha que política mais prática e menos prática. Como confiar na política prática e gerando toda a crítica do mundo, não é verdade? Estamos assistindo esta exposição da política prática recentemente. A visão é sempre sólida e confiável. A realidade é que muitas vezes é uma fraude. Nós vemos o significado e às vezes a realidade não propõe o significado que tem, não é? E temos que ir para o significado. Por isso que ele vai falar de fantasia. Por ver o significado, afinal de contas, é imaginar. Ou eu imagino, ou eu vejo a realidade pura e simplesmente aceito. Não, mas eu devo ver a realidade, mas também abrir os olhos para o significado. E se eu não entender o significado, eu me perco na realidade, não é? Como a pessoa que não foi educada e que não sabe usar as palavras, embora se refira a uma realidade, mas ele não poderia se referir à realidade. Ele deveria ver o significado, não? E aí o atendente da loja vai atender uma pessoa gorda. E ela diz, olha, eu queria um vestido elegante. E ele responde, é difícil uma vaca ficar elegante. A realidade é que a pessoa é grande, certo? E no conceito dele, difícil grandes ficarem elegantes. Não é impossível, mas é difícil. E usa uma palavra propondo a realidade, mas é o significado que tem que acontecer, certo? E se eu não perceber que há um significado e é uma realidade, eu não entendo, então, como conviver na sociedade. O princípio da democracia pode ser declarado em duas proposições. Primeiro, as coisas comuns a todos os homens são mais importantes do que as peculiares, quer dizer, de qualquer homem. As coisas ordinárias são mais valiosas que as extraordinárias. O homem é algo mais terrível do que os homens. O senso do milagre da humanidade em si deveria ser para nós sempre mais intenso do que quaisquer maravilhas de poder, de intelecto, de arte, de civilização. O simples homem sobre duas pernas deveria ser sentido como algo mais emocionante
do que qualquer música. Quer dizer, o simples, o comum, mais interessante e com mais significado. Realmente, o que procura um milagre deixou de ver o comum, não é? E não é capaz de seguir o caminho. Mas se ele vê o comum e o seu significado, ele fica de fato admirado por aquilo que é comum. A morte é trágica, mais trágica do que a morte por inanição. Inanição é morrer de fome. É a morte que é trágica, não é só por inanição. Certo? Deveríamos estar sempre questionando a morte. Ter um nariz cômico é até mais cômico do que ter um nariz normando. A Normandia, que tem uma etnia de pessoas com um nariz assim meio de tucano, certo? Certo. Um nariz cômico. Por quê? É nariz, certo? Esse é o primeiro princípio da democracia. As coisas essenciais nos homens são as que eles têm em comum. E vem o segundo princípio, instinto ou desejo político. É uma dessas coisas que eles têm em comum. Todo ser humano tem um instinto político, que é o instinto de viver em cidade, polis, política, certo? Apaixonar-se por alguém é mais poético do que se apaixonar pela poesia. A crença democrática é de que o governo é algo como apaixonar-se por alguém. Alguma coisa para se dedicar, não? Essas coisas queremos que alguém as pratique para si mesmo e ainda que faça mal feitas. Porque isso ele deve buscar, não é? A fé democrática é esta: as coisas mais tremendamente importantes devem ser deixadas para os homens ordinários. Todos. Porque são realmente importantes, são para todos, não é? Nunca consegui entender que a democracia, de algum modo, se opunha à tradição. Por quê? Porque se houve alguma tradição, é porque houve a escolha comum, certo? E a vivência comum. Perder de vista isto é perder de vista o significado da tradição, não? Para voltar no compositor que falou que amar o passado só por ser passado é prestar culto à cinza. E ele se chamava Mahler, certo? Quem, por exemplo, cita algum historiador alemão contra a tradição da Igreja Católica, está rigorosamente apelando para a aristocracia, apelando para a superioridade de um perito contra a tremenda autoridade de uma multidão comum, certo? É a tradição comum da Igreja, como a tradição comum de hoje, que muitas pessoas, aliás, poucas pessoas, querem dizer, estão todos errados, porque o comum do passado é que interessa. E de novo o culto às cinzas, certo? A lenda é tratada mais respeitosamente do que um livro de história. A lenda é criada pela maioria do povo da aldeia, gente equilibrada. Um livro geralmente é escrito pelo único homem da aldeia, que é louco. Certo? Porque ele pensa diferente, mas talvez seja o único capaz
de retratar o pensamento comum, não é? A tradição pode ser definida como uma extensão dos direitos civis. Tradição significa dar voto à mais obscura de todas as classes. Nossos antepassados. Democracia dos mortos. A democracia nos pede para não ignorar a opinião de um homem bom, mesmo que ele seja nosso criado. A tradição nos pede para não ignorar a opinião de um homem bom, mesmo que ele seja nosso pai. Certo? Quer dizer, e aceitar o pensamento do pai, às vezes é muito difícil, não é? Mas são duas maneiras de ver. É evidente que são a mesma ideia. Ora, fui mais inclinado, diz ele, a crer na multidão do povo trabalhador do que crer numa classe especial e complicada dos literatos, ao qual eu mesmo pertenço. Certo? Por quê? Porque o homem trabalhador vê as coisas não só na realidade, mas no significado melhor que elas têm. Não? 3 ou 4 ideias descobri sozinho, seguindo de perto. Vou sintetizá-las, resumindo a minha filosofia na religião natural. Em seguida vou descrever a minha alarmante descoberta de que tudo isto já tinha sido descoberto antes. O que ele começou dizendo no livro. Naveguei e descobri o meu país. Não. A descoberta do cristianismo, ele diz. Eu custei a descobrir, mas finalmente descobri. E depois que descobri o cristianismo, eu descobri que todo mundo já sabia. Certo? A minha primeira e última filosofia, aprendi na creche, no conto de fadas. Não são fantasias comparadas com eles. Outras coisas são fantásticas. Comparado com esses contos, a religião, o racionalismo, são ambos anormais, embora a religião esteja anormalmente certa e o racionalismo anormalmente errado. E vai explicar por quê. No país das fadas, nada mais é do que um país ensolarado do bom senso, não é? Que é muito interessante. Isso que os modernos querem dizer quando afirmam que os antigos não apreciavam a natureza, porque diziam que ela era divina. Mas quando dizem que ela era divina, é porque percebem o sentido, a grandeza. E eles, como modernos e racionalistas, viam apenas as coisas, certo? E vendo apenas as coisas, quiseram tirar tal proveito das coisas que acabaram destruindo a natureza, certo? E aí é que está a incoerência. Contos de fadas geram ética e uma filosofia própria. Se estivesse descrevendo esses detalhes, deveria anotar muitos princípios nobres e sadios. A lição cavalheiresca de Jack, o matador de gigantes, que é um dos contos de fadas, não é? Dizendo que os gigantes deveriam ser mortos por serem gigantescos. É uma revolta viril contra o orgulho como tal. Este é o significado. O gigante é o orgulhoso, certo? E deveria vencer todo orgulho, porque no orgulho não existe aquilo que permite a excelência da convivência. A lição da Cinderela, a mesma do Magnificat, e exaltou os humildes, ou exaltou os humildes. De fato, a Cinderela
É aquela que é humilde, mas que depois é exaltada. No Magnificat é a mesma proposta, não é? A Bela e a Fera, dizendo que uma criatura precisa ser amada, antes de ser amável. A fera não era exatamente aquela figura monstruosa, mas ela precisava ser amada. Antes de ser aquilo que a aparência mostrava. Por quê? Porque era uma criatura, não uma pessoa. A terrível alegoria da Bela Adormecida, dizendo que a criatura humana foi abençoada com todos os seus dons, recebidos ao nascer, e, no entanto, amaldiçoada com a morte. Como a morte pode ser suavizada em sono? Adormeceu. Quer dizer, não viveu o dom recebido. Não? Que é muito interessante do pensamento dele, porque é também esclarecedor. São, no verdadeiro sentido da palavra, necessários. Assim como são as sequências matemáticas e lógicas. Nós, do país das fadas, que somos as mais razoáveis de todas as criaturas, admitimos essa razão e essa necessidade. Por exemplo, se as irmãs feias são mais velhas que a Cinderela, então, no sentido irônico e terrível, é necessário que a Cinderela seja mais jovem do que as feias. Não há como fugir disso, não é? O que ele quis dizer? Que as irmãs feias já estavam lá e não tinham descoberto as coisas. E a Cinderela é aquela humilde que descobriu. Era necessário que já estivessem lá, certo? Isso é o racionalismo verdadeiro, que diz, na história de Jack, filho de um moleiro. A razão fria decreta de seu terrível trono. Nós, do país das fadas, nos submetemos. Se todos os 3 irmãos andam a cavalo, há 6 animais, 18 pernas envolvidos. Racionalismo. Só vê isso, só conta e não vê o significado, não é? Teste da imaginação. Não podemos imaginar 2 mais 1 somando 3. Mas pode-se facilmente imaginar árvores que não produzem frutos. Pode-se imaginá-las produzindo candelabros ou tigres pendurados pelo rabo. Pois a imaginação é livre. Homens de óculos falavam muito de um homem chamado Newton. Foi atingido por uma maçã e descobriu uma lei. Não? Se a maçã atingiu o nariz de Newton, o nariz de Newton atingiu a maçã. Essa verdadeira necessidade. Não podemos conceber uma coisa ocorrendo sem a outra, mas podemos muito bem imaginar a maçã não caindo sobre o seu nariz. Podemos imaginá-lo voando fogosa pelos ares para atingir algum outro nariz. Mas atingiu o nariz dele e ele descobriu a lei, certo? Quer dizer, ele descobriu porque ele viu o acontecimento. A imaginação voa. O acontecimento é só aquilo, não? A bruxa dos contos de fada diz: toque a corneta e o castelo do ogro cairá. Mas ela não diz isto como se fosse uma coisa em que o efeito, obviamente, surgisse da causa. A maçã caiu, chegou no chão, por um acaso embaixo estava Newton, e bateu no seu nariz. Isto é matemático. Enquanto que a bruxa não tem que ser matemática. Ela diz: toque a corneta. O efeito de tocar a corneta por um acaso e derrubar um castelo
nem no cerco de Jericó. Certo? Aí entra a imaginação. Olha, tem uma pergunta. Sim. Tem uma pergunta. Esse pensar diferente, pensar coisas extraordinárias, é o que assusta a sociedade acomodada ao ponto de chamar revolução? Normalmente. Imaginar implica ir mais além. Se eu enxergar somente os fatos, eu não vejo nada. Certo? Eu preciso ir além do fato e buscar outras razões. Certo? O fato implica numa razão matemática pura e simples. Não? Mas se eu quiser realmente buscar a solução para a sociedade, eu tenho que ir muito mais longe. Não? E vencer a pura aparência. Podemos dizer, porque tomamos a liberdade de alguém que toma liberdades. Mas não podemos dizer por que um ovo pode se tornar um pinto. Assim não podemos dizer porque um urso poderia transformar-se num príncipe encantado. Como ideias, o ovo e o pinto são muito mais distantes entre si do que o urso e o príncipe. Pois nenhum ovo, por si, sugere o pinto, ao passo que alguns príncipes realmente sugerem ursos. Realmente. Quer dizer, a imaginação vai mais longe, não é? Por que ovos se transformam em pássaros? Por que frutas caem no outono? Devemos responder exatamente como a fada madrinha responde a Cinderela, certo? Se lhe perguntasse por que os ratos se transformam em cavalos e as roupas delas desaparecem à meia-noite, e responder é mágica, não é uma lei, é mágica, certo? Isto a imaginação faz, certo? Hoje ficamos por aqui.